Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 573, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se. Mas muito mais importante ainda, eu peço a você que você deixe o seu like, o seu joinha, porque quando você deixa o joinha, o YouTube entende que esse vídeo aqui é bom e ele recomenda este vídeo para mais e mais pessoas. Antes de gravar de fato esse cordel, eu preciso mandar aqui um abraço para vocês, seguidores, que são todos muito especiais. Maria de Jesus Castro, grande abraço. Carminha Gomes, grande abraço. Núbio Ferreira, Cristiane Quitéria. Ela até falou assim: Camões para nós brasileiros é tipo um Dom Quixote por causa da literatura de cordel. Nem um pouco o poeta do Renascimento para os portugueses, verdade? No Brasil, Camões virou outra coisa, sim, sem dúvida. No Brasil, Camões é símbolo de graça, né? De trapaça, de esperteza, não é? Dessas coisas. Lá não. Lá para os portugueses, o Camões é símbolo de uma nova ideologia, de uma nova visão, de um poeta visionário, realmente é uma outra pessoa de fato, o Camões dos portugueses para o nosso Camões aqui. Branco Marinho, muito obrigado, meu amigo Branco Marinho. José, pessoal, peço desculpas aqui, o celular tá chegando mensagem aqui. José Junote Duarte Almeida, grande abraço. Maria do Carmo, grande abraço. A dona Maria do Carmo, ela falou que é assídua deste canal, gosta demais, demais desse canal, e ela falou assim, ó, menciona o meu nome nos comentários. Olha, é um prazer enorme falar aí o nome da Maria do Carmo. Grande abraço, Maria do Carmo. Carminha Gomes, Maria de Jesus Castro, Acessibilidade e Companhia, tudo bem? Quem fala aqui é a Cidleia. Quero pedir um abraço pro meu avô Anastácio. Seu Anastácio, grande abraço pro senhor, seu Anastácio. E é isso aí, meus amigos. Meri Silva, esse canal, João Carlos, parabéns, nota 1000. A Meri Silva falou que ama este canal. Muito obrigado. A Silvia Maria, muito obrigado aí pela presença. O Benedito Silva Cerqueira, grande abraço. A Jurani Pessoa falou assim, olha, minha sogra Antônia Nunes é sua fã. Ela mora em Governador Luiz Rocha, Maranhão, como já mencionei antes. Ela gostaria que você procurasse o cordel Reino de Talismã. O nome do personagem é José de César. Vou pedir pro meu filho procurar, beleza? O meu filho está se recuperando esses dias de uma dor que ele sentiu na região da virilha. Nós fizemos tomografia, vários exames, graças a Deus não deu nada grave. Ele está se recuperando dessa dor. Assim que possível, meu filho vai procurar esses cordéis, porque é o meu filho quem procura, beleza? Sueli Ferreira, nós vamos procurar o seu romance Os Olhos de Deus. Francisco Gomes, nós vamos procurar esse romance A Peleja do Negro Visão e Francisco Salles. Olha, a gente não tinha encontrado este romance ainda, eu acho que nós já procuramos. A Peleja do Negro Visão e Francisco Salles, mas eu vou pedir para o meu filho dar mais uma procurada, beleza? Nós vamos ler aqui, pessoal, o cordel do editor proprietário. Deixa eu ver aqui qual é o nome do editor proprietário. O nome do editor proprietário aqui é o Joaquim Batista de Sena, eu acho. Joaquim Batista de Sena. É só um instantinho. É isso aí. Joaquim Batista de Sena. O nome do romance é História de Aprígio Coutinho e Neuza. Beleza? Vamos então gravar aqui o romance. Eu só vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Acho que aqui tá ótimo. 121 tá ótimo. Ó Santa Musa, Apolônia, protegei-me como deusa, para eu cantar em versos, Aprígio, Coutinho e Neuza, pois hoje não quero mais João Evangelista e Creusa. João Evangelista e Creusa foi uma história que eu fiz para contá-la nos salões e com ela fui feliz, mas hoje ela está velha, assim muita gente diz.
Portanto, eu irei agora mostrar essa história nova que foi versada por mim, e a mim ninguém reprova, pois só se finda meu estro depois que eu baixar a cova. No ano 1600 habitava no Japão um senhor milionário com o título de barão, chamado Jorge Coutinho, homem de bom coração. Esse barão era esposo de uma fidalga francesa, de quem nasceram dois filhos, um que amava a riqueza e o outro, pelo contrário, gostava mais da pobreza. O que amava a riqueza tinha o nome de Ismael, e como filho primeiro, trabalhador e fiel, o pai estimava ele como ao anjo Rafael. Do outro nome era Aprígio, e desde pequenininho que o povo acostumou chamá-lo Aprígio Coutinho, também querido do pai, porém com menos carinho. Aprígio desde pequeno se acostumou a pescar, de formas que não temia pescar sozinho no mar, e fez-se o mergulhador maior daquele lugar. O pai sempre lhe pedia tal e qual um pregador, para Aprígio não seguir a vida de pescador, mas Aprígio não deixava a sua profissão de amor. O pai um dia lhe disse: Aprígio, eu tenho dinheiro, desejo fazer de ti um potentado banqueiro, como fiz com Ismael, o teu bom irmão primeiro. Aprígio lhe respondeu: eu não pretendo riqueza, Ismael sendo banqueiro, em mim não deixa tristeza, porque não tenho ambição, sempre gostei da pobreza. Com essa resposta o pai ficou muito indignado, então consentiu que Aprígio cumprisse seu triste fado, pescando dias e noites, sozinho ou acompanhado. E desse dia em diante só estimou Ismael, pois era trabalhador, altivo e muito fiel, e corria atrás do lucro como a abelha atrás do mel. Por isso lhe disse assim: Ismael, tu tens dinheiro e precisas conhecer algum país estrangeiro, aonde possas fazer teus negócios de banqueiro. Logo Ismael resolveu-se ouvi-lo, e com alegria se embarcou lá no Japão e foi saltar na Turquia. Depois seguiu para o Egito, lugar que não conhecia. No Egito ele em negócio 6 meses se demorou, mas devido a outros negócios para seu país voltou, e o seu pai fez grande festa no dia que ele chegou. Aprígio naqueles dias resolveu-se não pescar, pois gostava de Ismael e queria então ficar em casa uns dias com ele para ouvi-lo conversar. Logo na primeira noite, o barão Jorge Coutinho ordenou a Ismael, com palavras de carinho, que lhe dissesse o que viu já por onde andou sozinho. Ismael lhe respondeu: meu pai, eu tive de ver uma moça no Egito que me fez enlouquecer, pois julguei que era um anjo que para a terra quis descer. O barão disse: me dizes quem foi esta tão formosa? Ismael lhe respondeu: foi uma moça enditosa, enteada de um marquês, uma fera criminosa. A moça se chama Neusa, e o tal marquês Apolônio, homem de 40 anos, malvado como um demônio, um desses que não tem medo de afogar Santo Antônio. Esse marquês foi casado com uma viúva bela, trazia a ela uma filha mais formosa do que ela, justamente é essa Neusa que eu estou a falar dela. Quando Neusa completou 14 anos de idade, a mãe dela faleceu, ainda na mocidade. Então foi isso para Neusa a maior fatalidade. Pois quando um marquês civil, viúvo, logo entendeu falar casamento a Neusa, mas ela lhe respondeu: Deus me defenda de ser mulher do padrasto meu. Com a resposta, Apolônio ficou muito indignado, então mandou prender Neusa num castelo rodeado por um muro muito alto e por cima envidraçado. Para se ir ao castelo, no muro existe um portão, trancado com 4 chaves, e lá não vejo cristão que rebente aquela porta, ainda sendo um Sansão. Já no outro lado existe, por debaixo de um lajedo, um buraco de saída, mas feito por tal segredo, que para sair por ele todo cristão já tem medo. Porque o grande buraco, a saída é muito além, a entrada é um buraco, a saída é um também, mas no centro os corredores esgalham-se em mais de 100. Por cima fica a pedreira, já por onde passa o muro, com 100 palmos de altura, muito grosso e bem seguro. O castelo está no centro daquele curral escuro.
Quando ali um criminoso pega a sentença de morte, vai para aquele castelo e, se ele tiver a sorte de fugir pelo buraco, prescreve a sentença forte. Ali ele tem 3 dias, coitado, de permissão, para ver se a mão divina quer conceder-lhe o perdão. O buraco é quem decide sua morte ou salvação. Se ele fugir, está livre de todo o crime que fez, porém, não achando jeito, perde a vida dessa vez, porque será fuzilado antes de 1/4 de mês. Porém, nunca preso algum gozou a felicidade de entrar naquele buraco privado de claridade, que dentro não se perdesse, morrendo com brevidade. O lugar onde um morre lhe serve de sepultura, e o preso que não tiver uma natureza dura passa os 3 dias chorando, porém fugir não procura. Então foi nesse castelo, cercado com esse muro, que Apolônio prendeu Neusa, e para ver se lá no futuro ela resolve aceitá-lo, mas o gênio dela é duro. Pois já completam 3 anos que ela está encarcerada, e todo ano 3 vezes ao palácio ela é chamada para ver o que decide, porém não decide nada. Então eu tive de ver ela agora quando veio, entre 3 oficiais, ela seguia no meio. É uma moça, porém, ainda hoje eu não creio. Meu pai, lhe juro por Deus que Neusa parece um anjo, tanto em corpo como em rosto, não tem nada em desarranjo, sua beleza e modestia lhe dão as formas de arcanjo. Ismael nisto calou-se, o barão se vexou, disse Ismael, o negócio em que ficou, se Neusa se decidiu, para a prisão voltou. Ismael lhe respondeu, Neusa está mais remissa, pois disse ao padrasto dela, em presença da justiça, que ele se desenganasse daquela infernal cobiça. E Apolônio com raiva lhe disse de fronte erguida, pois cruel de agora em diante, só dou-te 1 ano de vida, para tu se resolveres, podes te julgar perdida. E dizendo assim mandou-a de volta para o castelo, com os 4 oficiais, ia com ela um cadelo, que tinha o pescoço branco e todo o corpo amarelo. Coitada, ela não pode pelo buraco fugir, porque o grande buraco muito longe vai sair, num riacho onde eu tive a ocasião de ir. Se eu fosse parente dela, ainda ia tentar um jeito para soltá-la, e não podendo encontrar, ia muito capaz de Apolônio assassinar. Pois é a maior vergonha que no mundo pode haver, uma moça como aquela viver presa sem poder, mostrar a grande beleza que Deus lhe quis oferecer. Aprígio, depois que ouviu a história do irmão, retirou-se e foi deitar-se, e na mesma ocasião jurou consigo calado tirar Neusa da prisão. Quando o dia amanheceu, Aprígio se apresentou ao pai lhe dizendo assim, meu pai, eu agora estou resolvido a ser banqueiro, como o Senhor me falou. O pai, ouvindo as palavras que o pescador lhe dizia, não soube o que responder pela tamanha alegria, pois ele, sendo banqueiro, deixaria a pescaria. Então, com muita alegria, deu-lhe dinheiro bastante para as suas transações, e Aprígio, no mesmo instante, de casa saiu fugido, num traje nada elegante. O pai, vendo a falta dele, sentiu com isso um abalo, e espalhou muita gente na cidade a procurá-lo, porém tudo foi debalde, porque não pôde encontrá-lo. O barão, desesperado, pensando no seu dinheiro, dizia aquele malvado não queria ser banqueiro, talvez quisesse pescar em algum país estrangeiro. Quem nasce com um destino, ninguém o pode arredar, e ele, tão experiente, não deverá confiar dinheiro de um pescador que nasceu para mergulhar. Agora fala em Aprígio, que munido de dinheiro, embarcou de porto em porto, dizendo ser estrangeiro, até chegar no Egito, aonde fez paradeiro. Chegando ele no Egito, procurou ir ao castelo, mas achou-se impossível, portanto aquele desvelo de dar liberdade a Neusa, para ele era um flagelo.
começou a rondar o muro e achou ser impossível alguém passá-lo por cima devido à altura horrível, de formas que lá não pôde fazer um plano infalível. Mas depois que viu o portão tinha 4 fechaduras, ele então se destinou tirar-lhe as 4 molduras e fabricar 4 chaves com as mesmas formaturas. Como de fato uma noite ele com cera tirou os 4 moldes das chaves, então logo procurou a um artista capaz e para fazê-las falou. Mas antes disse ao artista: Senhor, eu não sou ladrão, venho aqui porque jurei tirar Neusa da prisão, não sou filho do Egito, meu país é o Japão. Portanto, o Senhor me faça as chaves, não tenha medo, que o dinheiro que lhe der não se acabará tão cedo, outro mais eu lhe prometo, de lhe guardar o segredo. O artista era um velho e direi que o nome seu era Antônio Baracho, e Aprígio respondeu que aceitava a encomenda. Aprígio agradeceu. No outro dia de tarde, o Antônio entregou a Aprígio as 4 chaves. A Aprígio então contou 100 moedas esterlinas e nas mãos dele botou. No mesmo dia de noite, Aprígio, muito sagaz, caminhou para o castelo às 11 horas ou mais, e tendo aberto o portão, caminhou olhando atrás. Chegando ele ao castelo, se subiu por uma escada que ia dar onde Neusa se achava encarcerada, e teve a felicidade da porta não estar fechada. Aprígio empurrando a porta logo se abriu, como dentro estava claro, ele de onde estava viu, Neusa dormindo, então ele para ela se dirigiu. Chegando pertinho dela, viu que ela estava dormindo, bem coberta no seu leito, e ele no tremor sentindo, com as mãos muito maneiras, descobriu-lhe o rosto lindo. Porém, quando viu seu rosto, encheu-se de tanto espanto, que ficou petrificado, sem poder sair do canto, pois a beleza da moça era um privilégio santo. Neusa, que naquela hora dormia um sono pesado, nem sequer estremecia, e Aprígio nela fitado, estava completamente da vida desalembrado. Só depois de 10 minutos foi que chegou-lhe os sentidos, embora ainda sentindo um batuque nos ouvidos. Nesse momento ele ouviu de um cão feroz os latidos. Ouvindo ladrar do cão, Aprígio logo voltou. Quando desceu a escada, o cão a ele avançou, mas ele deu-lhe um bofete, que o cão caído ficou. Por muita felicidade, pôde fechar o portão e tirar as 4 chaves e conduzi-las da mão, pois Apolônio já vinha do castelo em direção. Porém, chegando ao portão e vendo o portão fechado, pôde atribuir com ele que o cão tivesse acuado alguma coruja grande que ali tivesse pousado. Aprígio naquela noite deitou-se, mas não dormiu, pensando naquele rosto que ele afoito descobriu, pois roubou-lhe o coração e Neusa dormindo não viu. Então dizia consigo: ó meu Deus, quanta beleza enxerguei no lindo rosto daquela donzela presa, bem que me disse Ismael, é um anjo com certeza. Mas ainda irei saber se ela é anjo ou mulher, se é mulher eu por ela farei tudo o que puder, e se ela quiser me amar, eu mato quem se opuser. Aquele monstro Apolônio, Deus nunca será servido de ser daquela beleza, já nem por sonho marido, pois eu pretendo matá-lo se ele fizesse atrevido. Com 15 dias de noite, Aprígio se dirigiu para o castelo outra vez, e quando o portão abriu, caminhou para o castelo, e o cachorro não viu. Se subindo pela escada e encontrando a porta aberta, logo entrou porém o medo, veio fazer-lhe a oferta de atacar-lhe o coração, pois é onde o medo aperta. Mas contudo dirigiu-se para onde Neusa estava, e chegando perto dela, viu bem que ela ressonava, bem coberta no seu leito, sem ver o que se passava. Aprígio, embora tremendo, com desmedida cautela, pôde ainda conseguir descobrir o rosto dela, então se pôs a fitar a moço quanto era bela. Depois de ver o seu rosto, pôs um dedo bem maneiro em cima da fronte dela, afastando o dedo ligeiro. Nisto Neusa despertou,
conchegando um travesseiro. E no mesmo instante, vendo aquele lindo rapaz, assombrou-se já com ele, julgando ser Satanás. Logo então cobriu o rosto, começou a gritar demais. Aprígio, devido aos gritos, fugiu com velocidade, ainda trancou o portão por muita felicidade, pois Apolônio já vinha chegando com brevidade. Apolônio não viu ele, porque ele se abaixou, mas quando trazia as chaves, ao portão então destrancou, e entrou para saber, já porque Neusa gritou. Logo Neusa lhe contou que tinha visto um rapaz e julgava ser um anjo, ou por outra Satanás, mas só podia ser anjo, pois era lindo demais. Apolônio duvidou, dizendo que tinha sido algum sonho que ela teve com quem já tinha morrido. Então com isso assombrou-se, fazendo aquele alarido. Porém Neusa respondeu-lhe: Senhor, eu vi acordada o rapaz olhando a mim, fiquei com isso assombrada, ouvi até seus tropéis quando desceu a escada. Apolônio respondeu-lhe: pois então não foi visão, que visão não faz tropel, certamente é um ladrão, que usando de chaves falsas pôde me abrir o portão. Portanto eu irei fazer um buraco no portão, e se ele tornar a vir, salvo se não for visão, terá que ficar seguro dentro do meu alçapão. Dizendo isto, Apolônio com raiva se retirou, e Neusa, ao ficar só, na cama dela encontrou uma rosa perfumada que Aprígio lhe deixou. Beijando a rosa, ela disse: o rapaz não foi visão, e também não posso crer que seja ele um ladrão. O certo é que ele deseja tirar-me desta prisão. Essa rosa é uma prova que ele me tem amizade, portanto fica comigo para toda a eternidade. Uma flor vale um tesouro, dada de boa vontade. Vou deixar Neusa um instante, porque preciso dizer o que Apolônio fez com intenção de prender o rapaz que tinha feito Neusa gritar e tremer. Para prender o rapaz, Apolônio abriu no chão um buraco muito fundo, quadrado como um caixão, para o rapaz cair dentro quando passasse o portão. Por cima cobriu com flandes, botando leve camada de terra em cima dos flandes, deixando a terra aplainada, de forma que o rapaz vindo já não enxergava nada. Quando completou o mês, Aprígio, impressionado com a beleza de Neusa, partiu com muito cuidado para o portão do castelo, mas foi mal afortunado, pois quando abriu o portão, que deu 2 passos em frente, pisou em cima dos flandes e se sumiu de repente no alçapão que Apolônio lhe preparou de presente. Aprígio, quando se viu naquele abismo profundo, sem jeitos para sair, desenganou-se do mundo, passando a noite acordado, sem se sentar um segundo. Apolônio todo dia ia cedinho ao portão e sempre avistava os flandes por cima do alçapão. Naquele dia alegrou-se quando viu o buqueirão. Logo chegou-se para perto e quando viu o rapaz, lhe disse rangendo os dentes: veja, moço, o que se faz. Você foi muito atrevido, porém eu fui mais sagaz. Portanto, seu atrevido, sua sentença é morrer. Fica aí que eu vou buscar a moça para lhe ver, pois talvez você pretenda qualquer coisa lhe dizer. Dizendo assim, Apolônio se dirigiu ao castelo e trouxe Neusa com ele. Vinha com ela o cadelo, que tinha o pescoço branco e todo o corpo amarelo. Aprígio, quando viu Neusa, lhe disse: ó moça divina, fui infeliz e não pude melhorar a tua sina, porém te peço, não cases com esta fera assassina. Para te livrar desse monstro eu me dispus a morrer, mas minha sorte foi pouca, pois nada pude fazer. Agora reza por mim, que procurei te valer. Neusa, ouvindo essas palavras, dele um desmaio e caiu, e Apolônio amparou-a nos braços e a conduziu para dentro do castelo, e Neusa mais nada viu. Quando Apolônio voltou do castelo sem demora, mandou 14 soldados levarem na mesma hora Aprígio para uma forca que ficava um tanto fora. Logo Aprígio caminhou no meio dos matadores para o lugar do suplício, e adiante alguns senhores acompanharam também
porém, ao grupo de malfeitores. Se livrar daqueles monstros, Aprígio perdeu a fé, porém, adiante passando uma ponte na maré, ele disse que agora vai se ver Deus por quem é. Dizendo estas palavras, no mesmo instante pulou, e quando na água caiu, como um peixe mergulhou, com mais de 40 metros, ele a cabeça apontou. Tornou mergulhar de novo e desta vez ninguém viu, já pela grande distância aonde se descobriu, e de mergulho em mergulho com uma légua saiu. Apolônio, quando soube que ele tinha se evadido, mandou prender os soldados, pois ficou enfurecido, dizendo se também fosse, ele não tinha fugido. Mas um amigo lhe disse: Apolônio, não se queixe dos soldados, pois eu vi, o rapaz é como um peixe, lhe juro que dentro d'água não há tainha que o deixe. Sabendo disto, Apolônio aos soldados pendurou, Sabendo disso, Apolônio aos soldados perdoou, então foi dizer a Neusa o que o rapaz praticou. Neusa, com esta notícia, foi quando então melhorou. Então, pensando em Aprígio, quando ela ficou sozinha, começou a se lastimar da sua sorte mesquinha, já por ter denunciado a quem tanto amor lhe tinha. Pensando na sorte dela, com uma voz de tristeza, dizia: ó Deus, para que me deste tanta beleza? Para hoje o meu padrasto, irado, trazer-me presa. Ai, desgraçada de mim, que pus-me a gritar com medo de um rapaz que pretendia tirar-me deste degredo. Fui eu mesma a causadora de descobrir-se o segredo. Mas juro, se aquele moço outra vez aqui vier, ainda sendo um assassino ou um ladrão sem mistério, só não sairei com ele se ele não me quiser. Pois hoje me vejo presa, sentenciada a morrer, e creio que morrerei, porque jurei nunca ser esposa do meu padrasto, Deus que me queira valer. Senhor, ouvi dizer que Deus é um pai, sempre ouvi dizer que Deus é um pai de remissão, portanto eu confio nele e na sua proteção, porque só ele é quem pode tirar-me desta prisão. Fala agora em Apolônio, que pensando no rapaz, já não teve mais sossego, dizendo o bicho é capaz, agora para agarrá-lo precisa astúcia demais. Para ver se o agarrava, buscou saber nos hotéis se de algum tinha saído, alguém deixando papéis, porém em hotel nenhum encontrou provas fiéis. Pois Aprígio há muito tempo tinha pedido a Antonino para guardá-lo em sua casa, pois viu que o velho era fino e com os conselhos dele cumpriria o seu destino. Antonino, consentindo, Aprígio no mesmo dia passou para a casa dele tudo quanto possuía, porém daquele negócio ali ninguém não sabia. Passando Aprígio a bagagem para a casa de Antonino, Antonino guardou ele num quarto não pequenino, tal qual o pai que o guarda em casa um filho assassino. Quando ele ia ao castelo, saía pelo quintal, mas sempre tarde da noite, e Antonino no portal ficava esperando ele, já como amigo leal. Na noite em que ele saiu, Antonino o esperou, já por ele a noite toda, porém ele não voltou. Antonino quase morre, sabendo o que se passou. Mas quando teve a certeza que ele tinha escapulido, logo assim que anoiteceu, como o velho prevenido, deixou o portão aberto para ele entrar escondido. Como de fato de noite entrou ele no quintal, e Antonino, espantado, já como amigo leal, deu-lhe um abraço apertado e recebeu outro igual. E disse quase assombrado: meu amigo, me convém saber como você veio ao meu quintal sem ninguém, lhe ter visto, pois na rua diversos piquetes tem. Aprígio lhe respondeu: por esse grande riacho que passa ali muito perto, eu pude vir por debaixo das águas, pois onde há água eu nada custoso acho. Antonino respondeu-lhe: na rua fique sabendo que você não era gente, era um peixe, estou vendo que você é peixe mesmo, pelo que está me dizendo. Aprígio ficou sorrindo e, ao completar o mês, começou a fazer planos para ver Neusa outra vez, mas não acertou um plano dos muitos planos que fez, pois sabia que Apolônio guardava agora o portão com muitos homens armados,
além do grande alçapão, e Aprígio, pensando nisto, não tinha consolação. E sempre pensando em Neusa, já poucas noites dormia, como também de tristeza, e à mesa e não comia. Antonino lhe rogava, mas ele não atendia. E não podendo esquecer aquele rosto tão belo, lembrou-se então do buraco que ia para o castelo. Resolveu-se a ir por ele, pois era grande o desvelo. Já sabia que o buraco saía junto do riacho, no mesmo que ele subiu, mergulhando por debaixo, até chegar no quintal do Antonino Baracho. Passando o riacho perto do quintal de Antonino, Aprígio mergulhou nele e foi cumprir seu destino, isto é, lá no buraco do tal castelo assassino. Porém, chegando ao buraco, quis entrar, porém temeu, ficava o castelo longe, e Aprígio conheceu, que morria então por isto, entrar não se resolveu. Depois, olhando para dentro, pôde avistar o cadelo, que tinha o pescoço branco e todo o corpo amarelo. Aprígio reconheceu o cachorro do castelo. O cachorro, vendo Aprígio, para trás se recolheu, para mais tarde sair, e Aprígio conheceu que se pegasse o cachorro, cumpria o destino seu. Aprígio viu pelos rastros que o cachorro costumava fugir sempre por ali, da prisão onde habitava, isto é, lá do castelo, aonde Neusa se achava. Aprígio, no outro dia, a conselho do Baracho, fez uma arapuca e armou-a com carne junto ao riacho. De tarde voltou para ver. O bicho estava debaixo. Aprígio, vendo o cachorro, ficou bastante contente, como já tinha levado consigo uma corrente. Logo ao pescoço do bicho, amarrou-a de repente. Além daquela corrente, também tinha conduzido 2 grandes rolos de fio, que Antonino, prevenido, disse a ele que levasse para ser bem sucedido. O lugar era deserto e Aprígio esperou sem medo que a noite ficasse tarde, assentado no rochedo, encoberto pelas folhas de um muito grande arvoredo. Às 11 horas da noite, ele ao cachorro açoitou, e o cachorro, apanhando, sem demora procurou entrar no grande buraco. Aprígio o acompanhou. Aprígio, vendo o cachorro sempre em frente caminhando, seguia contente atrás, na corrente sustentando, deixando o fio estendido, já por onde ia passando. Para todo lado havia entradas, porém o cão já nunca se atrapalhava com o focinho no chão. Aprígio nada enxergava na medonha escuridão. Sentia entrar para a esquerda e logo no mesmo instante entrava para a direita e logo um pouco adiante caminhava para trás, um trocado interessante. Aprígio nada sabia para que lado estava o norte, só não voltou pelo fio, porque era um rapaz forte, pois o buraco era escuro como a morada da morte. Quando findou-se o novelo, de fio Aprígio emendou, outro na ponta daquele, e o cão continuou. Quando estava na metade, no castelo o cão chegou. Aprígio, saindo fora, pegou o resto do fio e procurou escondê-lo no dito abismo sombrio. Depois soltou o cachorro e caminhou bem macio. Chegando ele ao castelo, na escada se subiu. Como a porta estava aberta, ele já se decidiu entrar na sua entrada. Neusa dormindo não viu. Vendo então que ela dormia, dirigiu-se para... Neusa dormida então viu. Vendo então que ela dormia, dirigiu-se para perto e viu que ela ressonava com o rosto descoberto. Começou ele a fitá-la, admirado por certo. Depois de vê-la a seu gosto, pôs de uma mão em cima da testa dela. Ela nesta ocasião despertou, ele afastou-se, temendo qualquer traição. Neusa, vendo ele afastar-se, baixinho lhe disse assim: não fujas, não tenha medo, te aproxima mais de mim, vem me dizeres o que queres nesta solidão sem fim. Aprígio lhe respondeu: foi tua grande beleza que me fez aqui voltar, quase levando a certeza de morrer para pagar a minha grande afoiteza. Já que me fiz tão afoito, preciso agora saber se queres casar comigo, não custes me responder. Preciso desta resposta para viver ou morrer. E se a resposta for sim, ainda viverei um tanto, porém se for negativa, por Jesus eu te garanto que eu me suicidarei. Neusa teve um grande espanto,
Porém logo respondeu-lhe, ainda mesmo tu sendo um assassino ou um ladrão, ouve que estou te dizendo, eu mesmo casarei contigo, e disto não me arrependo. Aprígio, ouvindo a resposta, ligeiramente agarrou as mãos delas e se ajoelhando aos seus pés, então jurou que se seu pai era um barão, Neusa ele acreditou. Pois respondeu-lhe sorrindo, pois sendo assim me convém, quando saíres daqui, me conduzires também, porque não quero ficar longe de quem quero bem. Aprígio, muito contente, deu-lhe o braço sem demora, dizendo, vamos querida, pois és minha noiva agora. Neusa, muito satisfeita, com ele se foi embora. Quando ao buraco chegaram, debaixo de um arvoredo, disse Aprígio, eu vou dizer-lhe, porque já não é segredo, vamos por este buraco, mas de nada tenha medo. Neusa lhe disse, eu contigo, de nada terei receio, te seguirei satisfeita, embora morra no meio desse buraco infernal, sinistro, tristonho e feio. Aprígio entrou no buraco, começou a enrolar o fio que estendera, então começou a andar, já por onde o fio estava, e assim não podia errar. Neusa, tremendo de medo, seguia juntinho a ele, já porque nunca soltava a manga do braço dele, dizendo nunca ter visto um escuro como aquele. Tudo fazia um assombro naquele triste lugar, as corujas pareciam que queriam conversar, mas Aprígio pelo fio conseguiu fora chegar. Neusa, quando se viu fora, já de contente sorriu, e Aprígio lhe dando o braço, com ela se dirigiu para o quintal de Antonino, e a eles ninguém viu. Antonino, vendo Aprígio com a moça do seu lado, já pela beleza dela, ficou bastante assombrado, porque nunca tinha visto um rosto tão delicado. Logo a mulher de Antonino procurou esconder ela num quarto muito decente, defronte do quarto dela, mandando que ela por dentro se trancasse com cautela. E Aprígio se trancando no seu quarto acostumado, quando o dia amanheceu, Antonino, disfarçado, buscava saber na rua o que se havia passado. Mais tarde, Antonino soube que Apolônio tinha ido ao castelo, e quando viu que Neusa tinha fugido, deu-lhe um desmaio e ficou mais de uma hora caído. Mas logo assim que tornou, começou ele a dizer, olha, Neusa não fugiu, todo mundo pode crer, ela entrou para o buraco com intenção de morrer. Portanto, eu irei atrás, ver se ainda encontro ela, porque não posso viver sem a luz dos olhos dela, mesmo não quero perder uma prenda como aquela. Apolônio, como louco, meteu-se pelo buraco, entendendo encontrar Neusa, mas foi quem caiu no saco do diabo que atende gente na figura de macaco. Pois de um lado nem de outro ele nunca mais pontou, então aquela notícia pela cidade vagou, mas ele como malvado, muita gente se alegrou. Porém, com pena de Neusa, muita gente da cidade botou luto 7 dias, pois se tinha por verdade que ela tivesse morrido por viver sem liberdade. Ao completar 12 dias que Neusa tinha fugido, havendo toda a certeza de Apolônio ter morrido, Deus então mandou chamar um padre seu conhecido. Chegando o padre na casa de Antonino, e quando viu Neusa ali sair de dentro, grande comoção sentiu. Neusa, vendo seu espanto, já pela graça sorriu. E disse sorrindo ao padre, mandei chamá-lo vigário, para dizer-lhe que estou viva, quem morreu foi meu contrário, agora quero casar-me, pois é muito necessário. Portanto, peço ao Senhor de vir amanhã bem cedo, aqui para me casar, porque já não é segredo, pois já morreu meu padrasto, de quem podia eu ter medo. O vigário respondeu-lhe, seria melhor agora. Neusa lhe disse, pois bem, Aprígio saindo fora, na presença de 3 homens, se casaram sem demora. Então aquela notícia vagou por toda a cidade, todo mundo admirou-se com aquela novidade, pois todo mundo julgava Neusa na eternidade. Aprígio buscou vender da mãe de Neusa a herança, apurou quase 1 milhão, então sem a menor tardança, embarcou para o Japão,
temendo qualquer vingança. Então ao velho Antonino, Aprígio fez o presente de 20 contos de réis, lhe fazendo ainda ciente, se caso caísse em falta, lhe escrevesse afoitamente. Com poucos dias depois, chegou Aprígio ao Japão, levando Neusa com ele, causou admiração a seus pais e mais ainda a Ismael, seu irmão. Com a chegada de Aprígio, o pai ficou tão contente que deu festa mais de um mês, convidando muita gente para ver a sua nora, a formosura imponente. E todos que viam Neusa saíram depois dizendo que ela não era mulher, era um anjo querendo viver ao lado de Aprígio, no mundo estava vivendo. Aprígio ficou morando com os pais e o irmão, passando a vida em sorrisos, sem nunca ter aflição, pois de Neusa a formosura lhe agradava o coração. Nessa história está provado que Deus é Senhor da paz, pois pode amparar o fraco e castigar o audaz, e quem pensar quanto é Deus, ofensa a ninguém não faz. Esse aqui foi um romance de Aprígio de Souza e Neusa, beleza? É isso aí. O autor do romance é o José Camelo. O editor proprietário é o Joaquim Batista de Sena. Justiça só de Deus, o juiz que já não erra, Senhor que do céu para a terra estende os poderes seus, como somos pigmeus, a ele não enxergamos, mas contudo precisamos enaltecer sua luz, lembrando que com Jesus o Satanás afastamos. Literatura de cordel, imagens do sertão.